O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6, 10. Tema da semana: com os ricos e famosos. Olá, nós estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. Essa semana nós vamos aprender um pouquinho qual o desafio que as pessoas que têm dinheiro, as pessoas ricas e famosas têm na vida para serem um discípulo de Jesus. Nós vamos descobrir como a Bíblia apresenta o tema da riqueza, como a Bíblia apresenta o tema do dinheiro, tão relevante, e por que é importante que compreendamos esse tema. Os nossos convidados de hoje, pastor Fabiano Mendes e o pastor Kleber Gonçalves, eles que trabalham juntos na Igreja Adventista Nova Semente, em São Paulo. Sejam bem-vindos, pastor Fabiano. Obrigado, prazer estar aqui. Mais uma edição do Lições da Bíblia. Qual é a atividade que o senhor exerce lá na Igreja Nova Semente? O meu trabalho está ligado ao tema de estudos desse período que a gente está aqui, né? O discipulado. A visão da igreja é que cada pessoa tem que ser um seguidor de discípulo, isso vai acompanhá-lo por toda a vida. Essa é a minha área de atuação lá e de ensino. Ok. Pastor Kleber. A igreja está aqui com você mais uma vez e que Deus possa de muito especial guiar-nos nesse momento. Nós estamos analisando esse tema que é delicado em si, mas é importante compreendermos o que a Bíblia nos apresenta sobre a realidade dos bens financeiros e como lidar com esse assunto. Você desenvolveu o projeto da Igreja Adventista Nova Semente. Isso. Né? Estamos por 9º ano de atividades. É um projeto em São Paulo que visa de maneira específica comunicar a verdade maravilhosa do Evangelho para um público, para um tipo de pessoa que tem em si o desejo de conhecer um pouco sobre o aspecto espiritual, transcendental, mas não quer ligação alguma com qualquer tipo de igreja do ponto de vista institucional. Como criar pontes de relacionamento com esse tipo de pessoa. Além disso, hoje você também desenvolve esse projeto, contribui com esse projeto para a Igreja Adventista no mundo. Em virtude da experiência com a Nova Semente, eu fui convidado pela Igreja Adventista a cuidar dessa área a nível mundial, e eu sou o diretor dos Centros de Estudos Seculares e Pós-Modernos do nosso escritório central em Washington, e que busca exatamente encontrar meios, caminhos de comunicação para pessoas que são dominadas ou são guiadas por essa mentalidade pós-moderna ou secularizada. Onde a gente tem hoje umas partes do mundo, você podia citar, projetos semelhantes? Nós temos aí somos hoje 23 comunidades no mundo nessa linha. Mas fico muito feliz em saber que nesses últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, nós temos aí diversos projetos tendo seu início. Uma das principais funções que eu exerço é exatamente no auxílio de plantio de igrejas com essas características ao redor do mundo. 23 projetos ao redor do mundo. Muito bom. Nós vamos, nesse momento, clamar a presença do Senhor para que Ele nos dê iluminação através do Espírito Santo, para que a gente entenda o que a Bíblia tem para nos dizer neste programa. Vamos orar? Querido Pai, mais uma vez, nós clamamos lucidez do Espírito Santo. Que o Senhor fale através da Tua Palavra. E nos dê um pensamento muito claro ao colocarmos aqui as nossas ideias, e que nós estejamos todos rendidos ao que a palavra diz. Amém, Senhor. Que a palavra seja exaltada acima de tudo. Amém, Senhor. Que a bênção do Senhor esteja com cada telespectador, para que ele seja receptivo ao que vai ouvir. Clamamos humildemente por isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Durante essa semana, o nosso guia de estudos apresenta um tema desafiador, né? Como entender, como compreender o que é ser um discípulo que tenha muito dinheiro e que seja uma pessoa famosa. O tema do dinheiro na Bíblia, da riqueza na Bíblia, ele às vezes a gente acha que não aparece muito, né? A gente tem uma
inúmeros textos falando sobre esse assunto. Por que é importante que a gente entenda esse assunto? Eu faria uma segunda pergunta. Por que a Bíblia traz esse assunto? Primeiro, há um preconceito muito grande em relação ao dinheiro e à religião. Hoje, principalmente no contexto latino-americano, há muito essa questão da teologia da prosperidade. Então, se vende uma ideia para aquele que não está na igreja, que a igreja está interessada só com o dinheiro. De fato, a Bíblia está interessada no relacionamento do indivíduo com o dinheiro. Alguns temas bíblicos, por exemplo, pastor Gilmar, que são tratados no Evangelho. Nós temos no Novo Testamento 215 versos que falam sobre fé. Sobre salvação, um tema fundamental para nós, né? 218 versos. Agora, no Novo Testamento, lidando com o assunto do dinheiro, nós temos 2.084 versos. Opa! Jesus, por exemplo, nos traz 40 parábolas nos evangelhos. 16 delas falam sobre dinheiro. Então, há uma preocupação central do relacionamento do homem com o dinheiro. Como é que isso influencia o nosso relacionamento com Deus? E eu acho que é por aí que a gente tem que começar a pensar nesse assunto, né? Vamos só sublinhar 2.084 uma versos. Preocupação muito grande, o papel que o dinheiro exerce na vida das pessoas. Uhum. Por que a Bíblia traz... Então, ficou muito claro que é um assunto importante. Por que a Bíblia traz isso de forma tão assim... Né? Invariavelmente, nós como seres humanos, após a entrada do pecado nesse mundo, nosso grande desafio é lidar com o nosso próprio eu. É lidar com o desejo de ganância que infelizmente veio a nós, como na natureza pecaminosa. Desde ao nascer, vemos quão rapidamente uma criança desenvolve esse desejo pelas coisas que são dele ou dela. Eu me recordo que muito provavelmente uma das primeiras palavrinhas que a minha filha aprendeu a falar, a primeira é meu, isso é meu. Uhum. O que acontece é que depois crescemos e do ponto de vista de bens materiais, alguns desenvolvem, obviamente, pelas suas características pessoais, o dom de poder acumular coisas, acumular bens, acumular dinheiro. E querendo ou não, a atitude diante dessa possibilidade ou não, a maneira pela qual a pessoa vê dinheiro ou vê bens materiais, dificulta muito o relacionamento dela com Deus. Uhum. Porque dinheiro traz poder. Dinheiro sacia, querendo ou não, as necessidades que nós temos. E pode chegar a um ponto que se torna uma tremenda barreira. Não é à toa que Cristo menciona de maneira clara de que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas não que a riqueza em si seja pecaminosa, ou que todas as pessoas que possuem bens financeiros são pessoas más. Mas, no fundo, a maneira pela qual lidamos, e vamos ver no guia de estudos dessa semana, como lidamos, e nós temos exemplos claros e específicos na Bíblia, de como pode ser um tremendo problema e, ao mesmo tempo, uma bênção. Não só a pessoa, como ao avanço do reino de Deus na Terra. Temos pessoas com bens financeiros que sabem utilizar isso de maneira adequada. E a gente nasce estamos vivendo numa era extremamente consumista. Né? Então todo mundo está atrás do dinheiro. Exatamente, quer enriquecer. Eu sempre digo, acho que a geração dos nossos pais aprenderam a viver com muito menos, né? A gente usava, né? Eu acho que a gente passou por isso, né? De passar um ano com um único tênis, né? Aquele tênis não importava a marca do tênis, então a gente aprendeu a... Outros valores. Exatamente. A gente poderia dizer que aquele que tem riqueza, pensando no tema do discipulado, ele tem muito mais desafios em alguns aspectos em relação àquele que não tem para ser um discípulo de Jesus e crescer no conhecimento. Paulo faz uma advertência e deixa uma orientação à igreja, aos cristãos, né? Ele escrevendo a Timóteo, na primeira carta, capítulo 6, verso 10, Paulo diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Interessante que Paulo não condena o dinheiro em si, mas ele diz que o amor ao dinheiro. Então, no caso de alguém que tem muito dinheiro, o grande risco é o papel do dinheiro na vida dessa pessoa. Então, se você ama o dinheiro, se você desenvolve
características como a cobiça, isso pode te levar a se desviar da fé e deixar de ser um discípulo de Jesus. Como aquele que não tem, que se torna obsessivo. Você pode ser pobre e amar o dinheiro. Exatamente. E você pode se desviar de Jesus e negociar a sua caminhada de discípulo para tentar alcançar o dinheiro. Tudo depende da sua atitude diante da questão, a motivação que dirige seu coração, porque tudo aquilo que fazemos, tudo, há uma motivação por detrás. O que me move a trabalhar, o que me move a buscar algo, qual é a razão que está por detrás. E o próprio texto aqui de Paulo, queria só compartilhar com nossos telespectadores, o verso 7, no mesmo capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 7. Paulo menciona, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Uma coisa tão simples, mas que muitos não enxergam, né? Se você vai a um velório e lá, quem sabe uma pessoa rica que perdeu sua vida, e alguns perguntam, quanto é que será que ele deixou para a viúva, né? Sabe o que ele deixou para a viúva? Tudo. Todos nós deixamos tudo. E a partir do momento que perdemos nossa vida, não interessa o valor em si. Obviamente, os familiares vão usufruir, mas você deixou tudo. O que levamos dessa terra? Se nós não aproveitarmos as riquezas, aquilo que Deus nos concede para o desenvolvimento do nosso caráter e viver segundo aquilo que Deus sonha a nossa vida, de que adianta o acúmulo de bens materiais nessa terra? Portanto, a atitude diante da questão é crucial. Entendemos realmente se realizamos uma vontade de Deus na nossa vida. Dinheiro e riqueza pode ser um desafio tanto para o rico quanto para o pobre. Exatamente. Ali, o nosso guia de estudos apresentou pessoas que tiveram uma influência extremamente positiva na vida dos outros, foram pessoas cristãs, dedicadas e foram ricas. O próprio pai da fé, Abraão. Exatamente. E também apresenta pessoas que não, né, que tiveram riqueza. Né? Qual é a diferença que a gente pode colocar de um e de outro? O pastor Kleber já introduziu, né? Depende da perspectiva. Né? Mas o que diferenciou exatamente aquele que teve, né, e não se perdeu por isso, e aquele que teve e se perdeu? Deus deixou uma recomendação no livro de Deuteronômio, lá no começo da Bíblia, capítulo 8, versos 17 e 18. Não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me proporcionaram esta riqueza. Antes te lembrarás de que o Senhor teu Deus é que te dá força para adquirires riquezas, confirmando a aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Quando você tem essa visão que tudo que a gente tem são bênçãos de Deus, é Deus que nos dá as oportunidades, né? O Salmo vai dizer, minha é a terra, né? Meu é o ouro, a prata, Deus possui todas as coisas, tudo é dele, é o Criador. Quando tiramos Deus desse cenário e achamos que foi por nossa própria capacidade que enriquecemos ou que ganhamos algo, nós tiramos Deus do processo. E aí a gente entra num caminho que vai nos levar para longe dele. Os faraós no Antigo Egito, né? Eles se viam como deuses, né? E queriam levar tudo que eles acumularam para a vida além da morte, né? E isso enriqueceu para a alegria dos caçadores, né, de tesouros. Ao longo da história, porque de fato ficou tudo lá dentro das pirâmides, né? Então, o que faz diferença é essa sua percepção, essa sua compreensão, que Deus é quem é a fonte de toda a verdadeira riqueza. E outro ponto importante, pastor, se me permite mencionar aqui, em relação a essa consciência, né, de onde vem, de onde podemos adquirir. Obviamente, Deus nos dá saúde, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá condições de poder realmente adquirir, acumular. Mas alguns têm mais habilidade do que outros. Isso é real. Naturalmente. Isso é real. É um dom. Bons administradores. Mas há um ponto importante que precisamos, dentro desse contexto, que estamos abordando a questão de discipulado, uma jornada com Deus. Infelizmente, alguns têm uma visão muito negativa sobre o rico. Sabe, em certo sentido, vem essas pessoas como arrogantes, vem essas pessoas como separatistas, e não percebem que o processo de salvação a cada um de nós é exatamente o mesmo. A prioridade de Deus em nossa vida. Então, se uma pessoa rica entende, tem a atitude correta em relação aos seus bens,
ela tem as mesmas possibilidades de uma pessoa que não tem os bens, que também tem essa atitude adequada. Mas em ambos os casos, o pobre e o rico, tendo uma atitude errônea sobre aquilo que é Deus, ou aquilo que ele possui ou deixa de ter, torna-se a barreira para a sua salvação. Como um todo, nós precisamos mudar um pouco essa nossa perspectiva de que simplesmente o rico é alguém que, quem sabe, o processo tem que ser diferente para que ele possa viver essa experiência. A gente acha que alguns estão querendo ostentar, né? Estão querendo mostrar o que tem. Até pode existir isso, existe isso, né? É uma atitude negativa. Exatamente, mas alguns, né, não estão querendo, faz parte do meio deles, da vida deles, eles não estão querendo revelar isso, né? E isso faz com que a gente olhe de forma preconceituosa. Isso é verdade. Né? Então é que a gente não entende, às vezes, o contexto que ele vive também. Mas a despeito, pastor, do contexto que vive, as necessidades são as mesmas. Como ser humano. Sabe, a necessidade de amor, a necessidade de aceitação. Sujeitos aos mesmos dilemas de toda pessoa. É interessante, há um tempo atrás eu li uma pesquisa em que fizeram perguntas a milionários, perguntando a eles quanto é necessário para que você se sinta rico. 40% das pessoas que foram entrevistadas disseram: eu vou me sentir rico quando eu tiver 3 milhões e 500 mil dólares. Esse era o patamar que eles colocaram. Esse é o valor que vai me dar a sensação de que eu sou rico. E é interessante que 3 milhões e 500 mil dólares, estamos aí falando de, quem sabe, quase 8 milhões, um pouco mais de 8 milhões de reais. E, como mencionei a vocês, 40% deles, ao chegar nesse patamar, disseram que não se sentem ricos. Que, na realidade, é um pouquinho mais que eles precisam. Que esse é o problema. Sempre imaginamos que eu preciso de um pouquinho mais para ser rico. E aí eles chegaram à conclusão de que o que eles precisavam era praticamente o dobro, 7 milhões e 500 mil dólares, pouco mais de 16 milhões de reais. Quando eu tiver 16 milhões de reais, eu vou me sentir rico. E adivinha quem que quando chega nesse patamar acha que... Agora eu sou rico. Não, acha que não é o suficiente. Quem tem. Porque quem chega nesse valor quer sempre um pouco mais, sempre buscando mais, sempre buscando mais. Então, no fundo, há esse sentimento. Eu conheço pessoas e, ao mesmo tempo, ouvimos pessoas dizendo que, apesar da riqueza, eu não sou feliz. Sabe, é um vazio aqui dentro. Eu imaginava que o dinheiro ia me trazer toda a alegria, apesar de você ter condições, obviamente, de adquirir aquilo que você possui, mas será que isso realmente é a verdadeira felicidade, a vida de um ser humano ou não? Salomão, no capítulo 2 de Eclesiastes, descreveria como um vazio de vazio, né? Sempre vazio, se Deus não for colocado em primeiro lugar. Nós vamos para o intervalo, nós voltamos já, e cabe a nós uma reflexão. Todas as pessoas ricas necessitam da nossa intercessão, necessitam do nosso carinho. Olhemos para as pessoas, para todas elas, com um ar de compaixão, porque todos nós, todos, precisamos da salvação. Nós voltamos já. Estamos estudando essa semana no Lições da Bíblia os desafios que uma pessoa rica, famosa tem para se tornar um discípulo de Jesus. E como cristãos nós podemos ajudar, podemos ter a sensibilidade, respeitar e levar também a mensagem de salvação. Nós temos no nosso guia de estudos alguns exemplos de pessoas ricas que desejaram se aproximar de Jesus e se tornarem discípulos de Jesus. O primeiro exemplo desses é Nicodemos. Como nós podemos entender o conceito de Nicodemos da salvação e a atitude dele, e como nós podemos assim entender mais por que algumas pessoas são mais discretas e desejam essa discrição quando se aproximam do Evangelho, quando vão à igreja. Muito provavelmente no caso de Nicodemos, se nós lemos os versos anteriores da experiência com Cristo, Jesus havia acabado de realizar a purificação do templo.
Nicodemos não era apenas uma pessoa com poderio financeiro, era um homem tremendamente influente, um líder espiritual da nação de Israel. Então, esse fato em si despertou em Nicodemos o interesse em saber quem é esse Cristo. Quem é esse Cristo? Apesar de ser quem era, ele quis se encontrar com Jesus. Desejou? Já é uma coisa interessante, né? Só que, como sendo um homem influente, ele poderia muito bem dizer, escuta, vai lá e marca um momento, diz para ele aparecer no meu escritório aqui, 11 da manhã, que eu quero conversar com ele. Não. Nicodemos não queria, em certo sentido, manchar a sua imagem. Ele não queria demonstrar às pessoas que ele teve esse interesse, se despertou algo dentro dele. Razão pela qual ele tomou a decisão, o texto é claro em dizer que, de madrugada, ele foi em direção a Jesus Cristo, no anonimato, escondido. Foi assim que ele se aproximou de Jesus Cristo. E aqui, pastor, eu creio que nós encontramos um princípio que devemos levar em consideração. Muitas vezes pessoas têm o desejo de conhecer a Cristo, pessoas nesse perfil, mas não gostam de serem expostas, entende? Preferem algo com maior discrição em relação à possibilidade de ouvir ou de abrir essa porta a esse tal de... Será que existe mesmo esse Cristo, esse Deus? Então, antes de assumir um compromisso, querem conhecer. Sim. E faz sentido isso, né? Sim. Faz muito sentido. Precisamos dar essas oportunidades para conhecer Jesus. Até porque essas pessoas, de alguma forma, vivem um incômodo de serem famosas, né? Da riqueza que as limita para uma vida comum. E há uma necessidade da parte delas de discrição. E às vezes falta para a gente um pouquinho de sensibilidade. Dou a você um exemplo, sem citar nomes. Na nossa comunidade, vez ou outra, recebemos pessoas do meio artístico. E é algo desagradável. Eu me sinto assim, quando alguém tenta se aproximar para tirar uma foto ou vai pedir um autógrafo, eles vivem essa pressão aí fora. E quando vão a um ambiente na qual estão ali tentando saciar esse desejo por Deus, sabe, respeitar esse que é um ser humano, além de ser uma pessoa famosa, uma celebridade, uma pessoa com riquezas. Sabe, esse respeito é crucial ao trabalharmos com esse tipo de pessoa. A que ele se sinta à vontade e que diante de Deus, diante de Cristo, possa tomar suas decisões, assim como ocorreu com Nicodemos. Nós temos a dificuldade de olhar para as pessoas como pessoas comuns, né? A gente tem essa dificuldade. Então a gente olha quem está ali, né? Então esse é um exercício que a gente precisa fazer. Isso é uma coisa bacana que eu vejo em Jesus. Ele não olhava quem as pessoas eram naquele momento, mas ele conseguia olhar o futuro e ver quem aquela pessoa poderia se tornar se ele tivesse espaço na vida dela. Esse é um típico caso de Nicodemos. Nicodemos tem um encontro às escuras com Jesus, mas Jesus consegue visualizá-lo depois da cruz, depois da ressurreição. A bênção que ele foi à igreja com a sua influência e com o seu dinheiro. Aqui tem um outro aspecto interessante. Fica evidente que depois desse encontro não houve uma transformação imediata. Sim. O compromisso que deve acontecer no discipulado, o nosso tema, ele vem, mas ele vem a seu tempo. E essas pessoas têm algumas renúncias, como feitas. qualquer um tem renúncia, mas um contexto de vida, talvez de alguns aspectos que quem tem menos teria um pouco mais de... Facilidade de mudança imediata. Isso aí. Essa é a grande questão. Quando a sua vida ela possui tantas conexões de relacionamento, não apenas do ponto de vista familiar, mas relacionamentos profissionais, não é tão simples. Você simplesmente dizer, a partir de hoje, eu vou mudar minha vida por completo. Sabe? Então é necessário nós permitirmos que, obviamente, como amigos, pessoas que estão tentando guiar as pessoas aos pés de Cristo, que esse processo possa ocorrer sem pressa, sem pressão. Dinheiro, família, posição, criam lastros que nos amarram. É interessante o crescimento do cristianismo e de diversas igrejas entre migrantes e imigrantes. Pessoas que estão numa situação que já romperam com diversas amarras da vida estão mais propensas a dar um passo espiritual, porque não tem mais tantas rápido. coisas que... Estão vivendo Exatamente. Uma transição na vida. Bem mais simples, não? Que foi o que aconteceu com Nicodemos, um processo, a gente Até vai ver... romper essas coisas Exatamente. leva um tempo. E se você me permite, algo também que é extraordinário na experiência de Nicodemos é que ele se aproximou de Jesus Cristo, veio com uma história aqui, Senhor, escuta, de onde você vem, quem você é, porque os sinais que você... E Cristo foi... Meu querido, você precisa nascer de novo. Cristo sabia o real
problema e a necessidade de Nicodemos. E Jesus diretamente menciona a ele aquilo que ele precisava. Então, muito provavelmente, esse princípio que Cristo utiliza de entender a necessidade e suprir esse vácuo, esse vazio no coração das pessoas, também devemos levar em consideração. Isso é algo importante a ser pontuado em termos de discipulado. Jesus não negocia os princípios de um discípulo para acomodar Nicodemos. Mesmo diante de uma influência, mesmo diante da riqueza. Jesus não se submete a alguém famoso, rico, poderoso, influente. Ele mantém os mesmos princípios, há o mesmo chamado, o mesmo convite para todas as pessoas. Leva um pouco mais de tempo, mas o princípio é exatamente o mesmo. O alvo, o produto final é o mesmo. Muito bem colocado. Nós temos um outro exemplo, que é o exemplo de... Nós temos o chamado de Levi Mateus, nós temos o chamado de Zaqueu, né? E aí a gente entra num aspecto quando aquilo que era legal não é mais legal. Agora nós temos um indivíduo que a ganância leva a adquirir coisas através da ilegalidade. Nicodemos era o rico bonzinho, né? Levi, Mateus e Zaqueu já eram bem mal vistos pela sociedade. Eram publicanos. A gente Na poderia verdade, dar uma explicação. utilizavam aqui um sistema legal, mas de maneira imoral. De maneira imoral. A grande questão é que no relacionamento com o Império Romano, alguns judeus recebiam ali o direito de poder cobrar impostos. Eles tinham uma taxa que deveriam enviar ao governo romano, ao império, e aquilo que eles conseguissem cobrar acima era deles. Sobretaxavam para si, interesses pessoais e próprios. E, obviamente, esses homens, os dois casos que você cita, os cobradores de impostos, aqui de maneira específica aqui, eram odiados pelos seus irmãos de sangue. Odiados. E essa é a grande diferença. Utilizavam um mecanismo que era legal, mas de maneira totalmente errada. São os chamados publicanos. Então eles eram chefes dos cobradores de impostos. Né? Estavam no grupo dos que eram tratados com preconceito. E ódio pelo povo. Ódio pelo povo. Zaqueu tinha um problema mais sério ainda, porque além de ser um cobrador, ele era chefe da gangue. Entende? Então, nesse momento, Zaqueu não conseguia provavelmente caminhar pelas ruas de Jericó sem ser insultado, né? Um insulto. Razão pela qual ele se esconde. Ele tinha escutado de um tal de Jesus. E ele simplesmente queria ver quem é Jesus. E ao subir naquela arvorezinha, o que ele queria é que Jesus simplesmente passasse, ele visse e ficasse por isso mesmo. Esse é um dos indicativos bonitos dessa história, que apesar de ser quem era e do relacionamento até negativo que ele tinha com o dinheiro, ouvir falar de Jesus mexeu com ele. Porque antes de ser rico, ele é um ser humano e tem necessidades e sente quem ele é de verdade diante da vida. E perceba, como Nicodemos. Nicodemos foi de noite, Zaqueu subiu na árvore. Escondido Ambos também. não queriam ser vistos. Agora é impressionante o interesse de Jesus. É impressionante, né? Ele não despreza ninguém. Ninguém. Ele morreu por todos, absolutamente todos. E a cada um, Cristo vai exatamente no âmago da questão, na necessidade deles. Aquilo que Nicodemos necessitava e aquilo que Zaqueu necessitava. É a maneira pela qual Cristo pede com que ele descesse da árvore, dizendo, eu vou para a tua casa contigo. Zaqueu era rejeitado por todas as pessoas. E escutar aquele homem, aquele que curava as pessoas, quem sabe o Messias. Eu preciso ir na sua casa hoje. Que estava indo na minha casa. E, ao mesmo tempo, a consciência de que muitas das práticas que ele realizava eram erradas. Ele, no caminho, já foi dizendo tudo aquilo que ele ia mudar na sua vida. Lucas, quando registra a história de Zaqueu, no capítulo 19, verso 6, diz que Zaqueu, apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. As pessoas também estão abertas, mesmo ricos, famosos, poderosos, estão abertas para um relacionamento com Cristo e para uma caminhada de discipulado. Aqui me veio uma pergunta para os amigos que, de alguma forma, trabalham, né, especificamente. Como nós podemos criar estratégias, como a gente pode respeitar, como uma igreja cristã pode se aproximar e ajudar essas pessoas? O principal caminho e, quem sabe, o mais efetivo nesse momento é através de relacionamentos. Nós precisamos nos aproximar dessas pessoas. E, obviamente, uma coisa normal entre os seres humanos é que pessoas similares ou parecidas têm facilidade em se aproximar do mesmo grupo.
Portanto, é encontrar membros. Nós temos pessoas que frequentam nossas comunidades, que possam ser pontes de relacionamento, pontes de comunicação, pontes de amor, como um discípulo que possa levar essas pessoas a perceber que vale a pena, quem sabe, dar uma chance para esse Deus. Porque essa pessoa é mais feliz do que eu. Sabe? Eu tenho tudo que eu sonho, mas não tenho a felicidade que ele possui. Então, o relacionamento é crucial nesse momento. E, ao mesmo tempo, o exemplo que nós damos. Então, é um processo que toma tempo. E essa é a grande questão. Quando tentamos levar uma pessoa através da experiência com a palavra de Deus, a experiência própria, nós precisamos entender que para esse tipo de pessoa é crucial tempo. Não adianta você querer buscar uma mudança em questão de poucas semanas ou poucos meses. Nós temos um exemplo prático na nossa comunidade que muitas vezes pessoas num nível intelectual ou financeiro um pouco mais elevado, questão de 18 meses a 24, 2 anos para a pessoa, ou mais, para que ela possa tomar uma decisão por Jesus Cristo. Mas na nossa ânsia de querer ver a pessoa mudar de maneira rápida, muitas vezes nós criamos barreiras. Simplesmente, em vez de construir ponte, você constrói um muro. Portanto, é fundamental você entender que o processo mental funciona de uma maneira diferente. E algo complementar a isso, a Bíblia, quando menciona o tema do dinheiro, ela não está preocupada com o dinheiro em si, mas com as pessoas. Deus está preocupado comigo. O que Ele pede de mim, Ele não pede meu dinheiro, Ele pede meu coração, Ele pede a minha vida. Então, ao se relacionar com pessoas ricas, a igreja deve demonstrar preocupação e interesse real com o indivíduo e não com o que ele tem, o papel que ele desempenha na sociedade. É um momento de relacionamento íntimo. Ele vai ser um irmão, né? Não vai ser a pessoa famosa, a estrela de cinema, o milionário. Não. Ele tem um nome, ele tem uma família, ele tem uma vida e nós estamos interessados nisso. No indivíduo por detrás do dinheiro. Isso é muito bem colocado, porque querendo ou não, essas pessoas, as poucas que eu conheço, mas conheço algumas nessa linha, eles possuem muito poucos amigos. Amigos sinceros. Porque geralmente as pessoas se aproximam... Por causa do dinheiro. Por interesses, os mais variados, entendeu? E eles percebem rapidamente, quando você está se aproximando por algum tipo de interesse, ou se realmente aquilo que move teu coração é levá-lo a conhecer esse Deus maravilhoso. E outra coisa importante é que às vezes você oferece algo especial, como o amor de Deus à pessoa, a minha experiência que eu tenho com Deus a você, que às vezes eles não se decidem naquele momento. E quando você simplesmente, então tá bom, então eu vou buscar um outro, e você simplesmente demonstra que por você não ter decidido agora, nosso relacionamento vai mudar um pouquinho, e você também fecha essa porta. Independente da decisão que a pessoa toma naquele momento, precisamos manter esse caminho. O valor dela como ser humano não altera. Não altera. E muitas vezes nós temos a prática, quem sabe, de não, vamos... Entende? Essa mudança... coração duro, é difícil, ele não quer. Não vale a pena, e você fecha essa porta. Quanto mais alto e mais riqueza, maior a solidão, de alguma forma, né, daquele que se aproxima de forma sincera, né? Nós vamos para o intervalo e fica aqui um desafio para a gente, para você que talvez faça parte de uma comunidade religiosa e tenha recursos. Como foi mencionado, se aproxime, seja um discípulo, mostre a diferença que Jesus faz na sua vida. Nós voltamos já. Você está assistindo o programa Lições da Bíblia. Estamos estudando hoje qual é o ensinamento bíblico para aqueles que são ricos, para aqueles que são famosos, como podem se tornar verdadeiros discípulos de Jesus. E como a Bíblia apresenta os princípios corretos para administrarmos aquilo que nós temos. Se você deseja conhecer mais da Palavra de Deus, nós estamos oferecendo para você a revista Princípios. Você entra aí no nosso blog, faz o seu cadastro, novotempo.com/lições da Bíblia e você recebe gratuitamente na sua casa. Esse é o nosso último momento e eu acredito que algumas coisas são importantes aqui para a gente e para o telespectador. A Bíblia apresenta alguns princípios muito claros de como eu devo administrar aquilo que eu tenho. A Bíblia apresenta, e o nosso guia de estudos trouxe a história, por exemplo, do jovem rico, né? E o Senhor apresentou ali princípios muito específicos.
Como nós podemos aplicar esses princípios na sua vida? Primeiro, vamos pensar um pouquinho, né, quais são esses princípios. Quando eu me torno um discípulo de Jesus, como eu administro o que eu tenho e como a pessoa que é rica administra aquilo que tem. Quando Jesus vai falar sobre o dinheiro, uma das preocupações dele é a seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir as riquezas. É interessante que ele coloca o dinheiro como se tivesse vida própria, como se fosse alguém que tivesse poder de escravizar o outro. Acho que a primeira questão é a gente ficar atento a esse fato. O dinheiro tenta buscar um lugar de domínio na nossa vida. E como um cristão e um discípulo, o único que tem o senhorio da nossa vida é Jesus Cristo. Acho que é básico. E aí é que a gente vai chegar no jovem rico, né? No momento de escolher quem é o seu senhor, aí vem o peso da decisão. É interessante que no momento que Cristo permite que aquele diálogo ocorra, a pergunta dele é o que eu vou fazer para obter a vida eterna. E Cristo começa a citar os mandamentos. Eu imagino a alegria no coração dele, porque ele diz que eu faço isso desde que eu sou pequenininho. Se os princípios para ser um discípulo são esses, tá fácil para mim. Mas aí Cristo menciona de maneira direta, ele só falta uma coisinha. Uma coisa te falta. Porque Jesus sabia que era lá que estava o coração dele. E querendo ou não, onde nós colocamos o nosso tesouro, ali fica o nosso coração. E essa era a experiência daquele rapaz. Ao Cristo mencionar a necessidade dele ir, vender seus bens, repartir com as pessoas e segui-lo. E a gente vê mais uma vez esse dinamismo de discipulado. Cristo viu naquele jovem a possibilidade extraordinária dele ser um grande seguidor de Jesus, um grande discípulo. Mas por ele não ter decidido de maneira clara quem seria seu Senhor, ele escolhe a tristeza e com tristeza o caminho, né? E diz a Bíblia que ele se afasta, se escolheu a riqueza, ele se afasta de Jesus com tristeza no coração. Ele vivia um dilema, né? Sim. Porque ele era religioso. Ele procura Jesus e ele tem uma prática religiosa. Mas ele vive uma vida dupla entre Deus e o dinheiro. Diferente de Nicodemos, né? Teve a riqueza, teve o processo, se transformou numa bênção para a igreja cristã. Os seus recursos se transformaram numa bênção. Porque tudo é uma questão de prioridade. Ele conseguiu entender quão importante era colocar realmente Deus em primeiro lugar. O texto que nós encontramos lá em Mateus 6, não? Em relação a buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque o resto nos é acrescentado. A questão é prioridade. O que você coloca em primeiro lugar na sua vida? No caso do jovem rico, ele fica triste, porque ele já tinha feito a escolha dele. Ele não podia abrir mão do dinheiro. Se torna a questão do que realmente é importante a nossa. E um outro exemplo que eu, quem sabe, poderia citar é a experiência, a parábola que Cristo mencionou em Lucas 12. Pastor, se pudéssemos ali rapidamente. Sim. Lucas 12, no verso 13 até o 21, a parábola do rico insensato. Cristo menciona aquele homem que simplesmente ele produziu tudo com tanta abundância que ele decidiu quebrar todos os celeiros. Era muito pequeno, ele quis maior. Quebrou tudo, colocou todos ali seus produtos e ele diz, então direi à minha alma no verso 19, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Aposentadoria perfeita para sempre. E na continuação, mas Deus lhe disse, louco. E é forte esse termo, né? Louco. Essa noite te pediram a tua alma, então o que tens preparado? Para quem será? A temporariedade dos bens materiais desse mundo. Hoje temos, amanhã não. Se você tem dúvida, pergunte para o senhor Batista. Questão de poucos anos, a perda de uma fortuna de 35 bilhões de dólares. E pode mais uma vez retomar ser o homem mais rico do Brasil, mas de maneira tão rápida como é possível perder bens. Eles se vão. De que vai te adiantar juntar tanta coisa? E é fundamental, eu creio que essa parte do verso 21, assim é aquele para que se ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Até mesmo essa questão de riqueza para com Deus é uma coisa até bem subjetiva, não?
Porque o que é ser um rico? O que é ser rico? E às vezes você para pensar, você, pastor, e quem sabe nós, para algumas pessoas somos ricos. Entende? Porque tudo depende. Se quem tem um pouquinho mais, aquele que tem menos, imagina que outro é rico. E querendo ou não, tudo depende da maneira pela qual nós lidamos com os bens que possuímos. Ser rico para com Deus é entender que aquilo que nós temos, quando nós vivemos a experiência de discipulado, a experiência de uma jornada com Ele, Deus nos concedeu para que possamos cuidar desse pouquinho ou desse muitão que Ele nos dá, para a honra e glória do Seu nome e ao seu reino nessa terra. E nós temos essa responsabilidade de cuidar bem, não importa quanto nós tenhamos, né? E também, se temos o princípio de oferecermos. Liberalidade. Ou seja, exatamente, de poder contribuir para que a mensagem seja pregada, para que, né, sem pensar em exploração, né, que não é o objetivo, mas há a responsabilidade de levar a mensagem, de aliviar o sofrimento das pessoas. Pôr a serviço do outro aquilo que Deus concedeu a você. Né? Foi o que a gente citou, só para, né, fechar aqui, só que a gente citou a respeito de Nicodemos. Todos os seus bens de José de Arimateia acabaram contribuindo para uma igreja cristã primitiva, que era uma igreja com recursos limitados, né? Isso poder dar conta da sua missão. Exatamente. Acho que o produto final do discípulo é mostrar as qualidades do fruto do Espírito na sua vida. E a primeira delas é o amor. Um amor como o de Cristo, um amor abnegado. O nosso amor é um amor egoísta, né? A gente ama as coisas, ama as pessoas de perto, né? E a gente não se interessa muito com quem está longe, está distante, as necessidades dele. Então, o rico que se torna um discípulo e desenvolve essas qualidades do fruto do Espírito na sua vida, de um verdadeiro discípulo, o dinheiro dele se torna uma bênção. Deus deu esse dinheiro a ele, ele entende isso e ele coloca esses recursos a serviço do bem, a serviço do próximo. Ele diminui o sofrimento, a injustiça. E voltando aqui à experiência do jovem rico, significa que toda pessoa rica precisa vender tudo aquilo que possui, dar tudo o que tem para os pobres para seguir Jesus Cristo? O Cristo menciona aquele rapaz porque o problema dele era esse. É essa coisa que te falta para que você entenda realmente o que significa seguir-me. Se ele tem o dom de ser um bom administrador, ele administre para ser útil o mais tempo possível com aquilo que ele tem às pessoas, à sociedade, né? Diminuindo o sofrimento e ampliando o reino de Deus. E não podemos esquecer, pastor, que existem milhares de pessoas nesse mundo, em nosso país, com condições financeiras especiais, particulares, na qual eles possuem esse vazio no coração, buscam encontrar meios para poder saciar esse anseio que Deus coloca no coração de cada ser humano. Até estão dispostos a contribuir. Sem dúvida. Mas se a igreja se aproxima deles, pensando mais no dinheiro deles, de novo aquele tema, né? Eles vão se retrair. Agora, se eles sentem um ambiente em que as pessoas estão interessadas nele como pessoa, e o que ele tem uma responsabilidade para com Deus de administrar isso e pôr a serviço de Deus, né? Ele vai abrir o coração. Nós conhecemos gente que naturalmente se dispõe a ajudar, né? Lógico, como você falou, não porque... A qualidade da generosidade. Exatamente, né? Exatamente. Como nós conhecemos também pessoas que têm e não estão dispostas, então, né, aí vai a reflexão de cada uma. Esse crescimento do discipulado em se tornar esse tipo de pessoa. Eu acho que aí talvez seja o detalhe que vale a pena a gente sublinhar, né? Quando eu me torno um discípulo de Jesus, eu começo a administrar corretamente aquilo que eu tenho, para a bênção da minha vida, para a bênção da minha família e para a bênção da minha comunidade, para a bênção das pessoas que eu vou ter contato, né? O dinheiro ele tem que desempenhar a função, né, de dar suporte às coisas que realmente são importantes para nós. O dinheiro não pode substituir a família, o dinheiro não pode substituir os amigos, o dinheiro não pode substituir nada que realmente tem valor, é valioso para nós. Ele tem um papel, ele tem que desempenhar esse papel. Mas isso só acontece se há essa transformação da vida e da perspectiva a respeito dos bens materiais. Por isso aquele texto que nós mencionamos aqui, ele é importante, do buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando o meu relacionamento com Deus, a minha visão de futuro, ela segue o que a Bíblia nos apresenta, o meu dia a dia vai ser transformado por isso. Então as coisas vão para o seu devido lugar. Porque o texto bíblico a gente tem, por exemplo, no Sermão da Montanha, né, a gente tem alguns textos muito
fortes em relação Ao dinheiro. Ao dinheiro e aquele que se torna, de alguma forma, escravo dele, né? Mateus capítulo 6. 19 e 20 fala a respeito do... Depois do 24. Sim. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, mas ajuntai para vós... da temporariedade, né, dos bens nesse mundo. E eu gosto muito do 21, viu, pastor? Onde está o Vosso tesouro, sim. Aí estará teu também coração. o teu coração. E ao você analisar que nesse extraordinário discurso de Jesus Cristo, vemos aqui os princípios do seu reino, de maneira tão clara a nós. A questão dos 2 senhores também aqui se encontra. Tudo relacionado às decisões que fazemos, a prioridade da nossa vida, o que é realmente mais importante, a centralidade da nossa existência. E, obviamente, tudo isso nos leva a crer que a nós é importante essa decisão. E essas pessoas, né, que possam decidir realmente o que é mais importante a elas. E se nós não agimos com sabedoria, como já mencionei, só criamos barreiras. Vale mais ainda o processo. Vem a pergunta, o que eu posso fazer? Vamos lá, talvez nós estejamos hoje, nesse momento, falando para uma pessoa que ligou a televisão, seja uma pessoa que tenha condições financeiras, talvez não esteja ligada a nenhuma igreja, nenhuma comunidade religiosa, nada, ligou a televisão, por um acaso. O que a gente diria para essa pessoa que tem recursos? É o que você tem em suas mãos, querido amigo, não é por acaso. Deus concedeu a você um dom e um privilégio. Entenda o que Deus busca da sua vida, o sonho de Deus para você. Eu acho que esse é o principal ponto, entender que Deus tem um propósito, pastor, com cada um de nós. Dentro dos nossos dons, dentro daquilo que somos como seres humanos. E se a pessoa tem essa condição, a habilidade de acumular recursos financeiros, que ele possa entender como ele pode utilizar isso, porque se hoje ele vive, se hoje ele tem uma família, se hoje ele consegue respirar e um coração batendo, porque Deus concede isso a ele. Sabe, esse reconhecimento é o primeiro passo para poder entender o que Deus busca da sua vida. E que os recursos, né, pastor, eles, como você mencionou, são uma bênção que Deus está provendo. Então, Deus tem que entrar aí para preencher o vazio, né? Para que esses recursos sejam uma bênção para as outras pessoas. E Deus tem coisas mais valiosas do que o dinheiro para nos dar. A toda pessoa, até quem é muito rico. Ainda nesse capítulo 6 de Mateus, desse Sermão do Monte, que Jesus fala muito sobre o dinheiro e as riquezas, ele vai dizer que uma vida centrada em buscar bens materiais, comida, vestuário, essas coisas todas, isso é quase como que fútil. Porque o verdadeiro drama do ser humano, isso não traz solução. Jesus diz no verso 24, né? Quem de nós pode, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da vida? Tem algo mais valioso do que a própria vida? Isso só está em Cristo Jesus. A vida só está nele. Então, nada que a gente acumule, nenhum dinheiro, nenhum bem, nada disso pode nos trazer mais vida. E é nisso que Jesus está interessado. Ele está interessado em nos oferecer algo que é mais valioso do que o próprio dinheiro. Como, eu queria que a gente encerrasse com isso, como nós devemos tratar as pessoas que têm recursos, nos aproximarmos dessas pessoas para que elas se tornem também discípulos de Jesus. Com sensibilidade, fundamental nós entendermos que pensam de uma forma distinta daquilo que a maioria das pessoas pensa. Livres de preconceitos. Sim, mas acima de tudo entendendo que essa pessoa é importante a Deus como ser humano, não em virtude dos bens que ela possui, mas como ser humano. Portanto, de maneira sincera, de maneira autêntica, de maneira amorosa, sendo intencional naquilo que você faz. Porque simplesmente, agora Deus me chamou, agora eu vou só desenvolver esse tipo de relacionamento. Nós precisamos saber como fazer. Ao seu tempo, dentro do ambiente que Deus possa nos conceder, para que possamos ser uma bênção como discípulos e que essas pessoas também vivam essa experiência profunda com Deus. E mais do que tentar formatar o pensamento doutrinário dessas pessoas, não, eu vou te ensinar a Bíblia, agora você vai aprender as coisas. Viva um cristianismo autêntico, seja você um discípulo. Você não consegue fazer um outro discípulo sem você ser um discípulo. Então não tenha preconceitos, não se sinta diminuído, aproxime-se abertamente a essas pessoas
e seja um bom cristão, dê um testemunho cristão a essas pessoas. Elas vão ler a Bíblia na sua vida e vão ser despertadas para o encontro com Jesus. Ok. Pastor Fabiano, queria que o senhor fizesse uma oração nesse momento para que o Espírito de Deus nos ajude a administrarmos corretamente o que temos, para que nos dê a sensibilidade para tratarmos aqueles que têm recursos, para que esses se transformem, sejam discípulos de Jesus. Por favor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque encontramos em Cristo Jesus o nosso verdadeiro valor. Verdade, Pai. O dom de Cristo na cruz do Calvário nos ajuda a ver a vida por outra perspectiva. E nessa caminhada de nos tornarmos discípulos, aprendemos aquilo que é mais importante, mais valioso do que o próprio dinheiro e os bens, que é um relacionamento com Cristo, baseado no amor, um relacionamento com o nosso próximo, tanto a família quanto as pessoas com quem convivemos, baseado também no amor. Nos transforma nesta pessoa. Amém, Senhor. Nos ajuda a alcançarmos o teu sonho para a nossa vida. Amém, Pai. E que os bens que temos, cada um em seu nível, sejam uma fonte de bênção a outras pessoas. Amém, Senhor. E que apoiem a presença e o crescimento do teu reino nessa terra. Amém. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Amém, Senhor. Senhor. Amém. Obrigado, pastor Kleber. Obrigado, pastor Fabiano. Foi uma alegria muito grande estarmos juntos. Nos encontramos no programa Lições da Bíblia.